Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. É o Revalida 2023. Como é que funciona isso? Uma pergunta para Cristine Otaviano. Bom dia, Cris. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no ar. Esse Revalida é a prova que médicos que se formaram no exterior, tanto brasileiro quanto estrangeiros, fazem para poder atuar como médicos aqui dentro do território brasileiro. Normalmente a gente tem 2 etapas de provas ao longo do ano. Essas provas, elas são feitas em 2 fases. Uma primeira fase é uma prova objetiva, em que esses médicos fazem ali uma resposta de um questionário a respeito de conhecimentos básicos de medicina em 5 campos de conhecimento, e depois tem uma segunda fase da prova em que é feita ali uma análise prática desses médicos atuando, com foco principalmente no Sistema Único de Saúde aqui do país, para que esses médicos estejam adaptados às regras e tenham conhecimento aí de todo o procedimento do sistema do SUS, que é único no mundo inteiro. Acontece, viu, Neila, que essa prova ela tem tido baixa aprovação, ela não tem um número de candidatos que é limitado ali, vamos passar só tantos candidatos, mas para se associar, digamos assim, ou para ser inscrito em um dos conselhos regionais de medicina e atuar como médico aqui dentro do território brasileiro, é preciso que se passe por esta prova. A data final para a inscrição acontece agora na sexta-feira e esses médicos aí precisam então passar por esse processo. A gente teve no ano passado um número recorde de médicos aqui dentro do território brasileiro. Não sei se você sabia disso, Neila, eu não sabia. A gente chegou aí a um índice de pelo menos 3,4, quase 4 médicos por habitante. Isso é acima da média de países, por exemplo, que integram a OCDE. Então, a gente está num número aí, em relação à quantidade de brasileiros, confortável em relação ao número de médicos. Tem um problema nessa história toda. Os médicos normalmente se concentram nos grandes centros urbanos. Então, existem muitos territórios mais afastados, cidades pequenas, que carecem de números de médicos. Então, essa média acaba sendo suficiente para as grandes cidades, mas faltam médicos para as regiões mais remotas do país. Então, todo o processo de acesso aqui dentro do país para que mais profissionais venham a trabalhar é de alguma maneira positivo. A gente deseja sorte para esses médicos aí que vão lutar com si próprios para poder passar nessa prova, já que não existe um número limite de candidatos. E fica aqui também a nossa explicação a respeito dessa etapa importante de escolha e de qualificação dos médicos que operam em território brasileiro.